Olá pessoal, eu sou Jaqueline Miranda, nutricionista, mestre e doutoranda em Educação em Ciências e Saúde, e o tema da aula de hoje é Educação Alimentar e Nutricional com idosos. Imagine que você foi convidado a desenvolver uma prática educativa em uma igreja do seu bairro. Os participantes apresentam uso exagerado de alimentos ultraprocessados e enxergam a alimentação saudável como algo inacessível ou punitivo. Como você desenharia uma ação que faça sentido para a realidade desse grupo sem soar de forma impositiva? Então, antes de pensar em como a gente vai organizar, planejar essa ação, a gente precisa pensar e entender o que é educação alimentar e nutricional. Então, a EAN, ela se baseia na educação popular e nos princípios de Paulo Freire. Então, uma educação alimentar e nutricional, para ser, de fato, algo que mude, transforme a vida das pessoas, ela precisa ser uma ação que tenha escutativa, além do diálogo e problematização de todas as questões e também valorização dos saberes locais. Eu não consigo fazer uma prática educativa aonde eu consiga só falar. Isso não traz nenhum tipo de mudança. Apesar de eu poder passar, né, poder transmitir algumas informações, isso não é comunicação. A comunicação precisa ter uma troca de informações. Então, essa abordagem crítica considera os determinantes sociais e também prioriza a autonomia alimentar e a segurança alimentar e nutricional da população. Então, como vamos poder planejar essa atividade? Então, a atividade ela vai ser dividida em 3 momentos. O primeiro momento é o planejamento, onde eu vou olhar para esses sujeitos, olhar a realidade de onde eles estão e pensar nas metodologias que façam sentido para aquelas queixas e para o objetivo da minha atividade. Depois eu vou desenvolver a atividade em si, aonde o diálogo ele precisa ser o centro da ação e, por fim, avaliar como essa ação foi desempenhada, quais foram os pontos fortes e os pontos a melhorar. A EAN para o público idoso, ela não é tão diferente do que acontece com o público em geral. Porém, a gente tem que entender que o público idoso ele está distante de ser um público homogêneo. Então, ele possui suas especificidades. Cada pessoa vai vivenciar o envelhecimento de uma forma. Então, fatores como raça, renda, escolaridade vão interferir na saúde desse indivíduo e em como ele vai vivenciar esse envelhecimento. Então, a gente precisa entender também que alguns aspectos fisiológicos e biológicos vão interferir precisam ser pensados quando a gente vai planejar essa atividade. Então, o declínio cognitivo e sensorial, como perda de visão, audição e paladar, eles precisam ser considerados quando eu estiver pensando, planejando uma ação para o público idoso. Outra questão também é a perda da autonomia. Essa atividade ela vai ou não incluir um cuidador. Então, algumas questões são: a metodologia precisa ser adequada ao público, o envolvimento de cuidadores, se eu vou envolver cuidadores ou não, alguns aspectos emocionais e também materiais didáticos acessíveis. Então, eu preciso me preocupar com o tamanho da letra, no meu tom de voz quando eu vou falar, né? Quando eu vou participar da atividade. Então, todos esses quesitos eles precisam ser pensados. Então, o que você vai aprender hoje? Primeiro, a planejar, executar e avaliar as ações educativas para o público idoso, analisar quais são os impactos dessas atividades, quais impactos elas podem proporcionar, né, na vida desses indivíduos, e também conhecer os indicadores de avaliação processual e participativos. Então, no planejamento, eu preciso olhar para essa realidade. Então, o mais importante, iniciar o planejamento fazendo um diagnóstico. E esse diagnóstico precisa
observar quem vai ser o público atendido, gênero, escolaridade, rotina alimentar, os atores envolvidos, vão ser agentes comunitários, merendeiras, religiosos, outras questões que são importantes que eu preciso pensar também, pode ser a questão religiosa, a questão da raça, a questão da escolaridade, todas essas questões elas precisam ser observadas quando eu vou planejar. Então, quando houver esse convite, quando surgir o convite para a ação, é importante que você faça aí um questionário, uma entrevista prévia com o proponente para saber qual é o público que você vai trabalhar. Então, a justificativa da atividade. Por que eu quero fazer essa atividade? Então, qual é o objetivo do grupo? Por que eu estou sendo convidada para essa atividade? Então, eu vou ligar essas ações aos determinantes sociais e à vulnerabilidade local, né? Então, as políticas públicas também que estão envolvidas, a PNAE, a Política Nacional de Alimentação, a PNAM, e todas as outras políticas que possam interferir nessa ação, que possam servir como suleador das ações, eu preciso consultar também. E o local e recurso. Então, aonde vai ser essa atividade? Vai ser uma atividade em um bairro específico? Como funciona isso? Como é o bairro, né? Qual é o local onde essa atividade vai ocorrer? É dentro de uma unidade básica de saúde? É uma atividade dentro de uma igreja? Tudo isso eu preciso considerar quando eu for planejar. Outra questão é a metodologia e o recurso. Existem diversas metodologias ativas, então eu posso planejar uma roda de conversa, ou, em alguns casos, estudo de caso, né? O estudo de caso é mais utilizado em universidades, em cursos, mas eu posso, de algum momento, fazer um estudo de caso de acordo com a atividade e qual é o propósito, uma oficina prática e oficina culinária, uma análise coletiva dos rótulos, roteiros de visita, grupo de troca de receita. E os recursos eles vão depender da metodologia. Então, se eu vou fazer uma oficina culinária, eu preciso ter alimentos, se eu for fazer uma análise de rótulos, que eu preciso ter embalagem. Então, os recursos eles vai depender da metodologia que eu vou utilizar. Aqui eu trouxe alguns exemplos de atividades que eu já desenvolvi. Então, aqui é uma roda de conversa em uma universidade sobre raça, racismo. Aqui é uma oficina culinária num projeto de extensão que eu participei da UERJ, que é o ProAni. E aqui foi um jogo que eu desenvolvi numa fábrica de alimentos. E essa avaliação, como vai ocorrer? Então, eu vou ao final da atividade, também em forma de participação, fazer, né, uma avaliação da atividade. Então, se eu estiver com uma equipe, seria interessante tirar fotos, fazer vídeos, uma relatoria da atividade. No final da atividade, pedir para algumas pessoas falarem um pouco do que achou. Então, existem diversas formas de fazer uma avaliação ao final da atividade e é sempre importante para que cada vez você melhore a atividade. A gente sempre tem que melhorar e entender o que o público achou é importante para fazer esses devidos ajustes. Em que contexto essas atividades podem ser aplicadas? Então, eu posso participar, né, planejar e desenvolver atividades em unidades básicas de saúde, grupo de idosos na comunidade, então centro de convivências, instituições de longa permanência, que são os asilos, projetos sociais e comunitários, igrejas, espaços religiosos, é, espaços de atividade coletiva como o SESC, espaços culturais e associações de bairro. Caso você tenha gostado desse conteúdo, me siga nas redes sociais, então o meu Instagram, Nutri Jaqueline Miranda, e também o meu e-mail, caso você tenha alguma dúvida. Aqui eu deixei o link direto para o meu Instagram e lá você vai encontrar o link para alguns
textos, alguns artigos que eu escrevi, alguns materiais e também links para os projetos de pesquisa que eu participei, que desenvolvem atividades de EAN, e também alguns sites importantes que têm cadernos e materiais que você pode baixar. É isso, até a próxima!